Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e eu já vou começar aqui pedindo para vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam no nosso canal no Spotify, sigam a gente no Instagram e, é claro, deixem aquela curtida. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, é a febre do momento aqui em Belém, todo mundo quer ir conhecer, quem já foi quer voltar. A gente está com a Karen Iwasaki, que é a proprietária do Cat Café, do primeiro Cat Café de Belém, o Curuneco. Tudo bem, Karen? Olá, Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, tudo ótimo. Com vocês. Tudo maravilhoso, ainda mais agora que a gente vai falar sobre gatos. Ótimo. Eu sou até suspeita para falar, porque a empolgação dela de gato, sabe? Karen, seja muito bem-vinda em nosso podcast. Tenho certeza que vai ser muito importante, não só para os tutores de gato, mas também para aquela pessoa que tem um sonho muito especial em seu coração, com propósito, para poder empreender. Então, a gente vai começar aqui para você contar para a gente quem é a Karen e como nasceu o seu Cat Café, né? Muitos tópicos para abordar. Bom, eu sou a Karen, eu tenho 32 anos, não parece essa carinha de bebê, mas eu tenho 32 anos, eu sou mãe do Miguel, ele já vai fazer 12 anos. Nossa! Meu Deus! E eu sou mãe de 8 gatos e hospedo 2 na minha casa, então no total eu tenho 10. Então eu também sou a louca dos gatos, né? Gateira. Eu também eu sou bem gateira. O Curuneco, ele surgiu assim, através... eu e o meu marido, a gente sempre quis abrir algum negócio, a gente sempre quis ter alguma coisa, mas a gente não sabia o quê, né? Eu sou arquiteta, eu sou formada em arquitetura e o meu marido é fotógrafo. Então, assim, a gente não era do mundo dos negócios. Sim. Né? Muito embora a família dele tenha, assim, aquela... investimentos e tudo mais, mas ele nunca foi muito ligado nisso. A gente só queria abrir um negócio. E a gente sempre gostou muito de gatos, né? Tanto eu quanto ele. Antes da gente se conhecer, a gente já era apaixonado por gato. E quando a gente casou... quando a gente se juntou, né? Antes do casamento mesmo, a gente já decidiu pegar um gato. E aí a gente queria... a gente tinha aquela necessidade de ajudar os gatos, sabe? Mas a gente ficava... agora não vou poder doar todo o meu dinheiro. A gente via as ONGs assim... ajudem, façam doações e tal. A gente fazia doação, mas, tipo, não era suficiente. E aí a gente foi... nesse ponto, assim, a gente já tinha 6 gatos, né? A gente já tinha ajudado, já tinha pegado os gatos de rua e a gente queria ter um negócio que tivesse um lucro que a gente pudesse ajudar o gato. Um belo dia a gente assistiu um filme chamado O Reino dos Gatos, do Estúdio Ghibli. E nesse filme tinha um gato, que era o Barão, e ele tomava muito café. E aí a gente ficou, olha, já pensou se a gente tivesse um negócio tivesse gatos e café e tudo mais? E aí a gente começou a pesquisar e a gente viu que tinha muitos cat cafés, já existiam cat cafés na Ásia, né? Muito comum na Ásia, no Japão, Taiwan, Coreia. Eles têm até com outros animais, capivara, cachorro, enfim. E no Brasil já estava começando a vir para cá. No sul, em São Paulo, já tinham muitos cat cafés, assim, né? Já estava abrindo um atrás do outro. E a gente ficou, olha, e se a gente abrisse um cat café? Só que era um sonho muito longe, assim, da nossa realidade, de maturidade financeira no momento, né? Até que um dia a gente viajou para São Paulo, no aniversário do meu filho, e ele escolheu o rolê era visitar cat cafés. E a gente, claro, na hora, tá feita, a viagem é essa, tá perfeito. Quando a gente chegou no primeiro cat café, que foi o Gato Pingado, lá em São Paulo, a gente já ficou assim, a gente vai viver disso, é isso aqui que a gente vai fazer. E aí a gente lembra do filme que a gente viu, do Barão e tal. Então é isso, tá pronta. Vai ser um filme a temática vai ser japonesa. E aí começaram a vir as ideias e foi tipo assim, vômitos de ideias, sabe? Até que um ano depois a gente tinha se programado para abrir o Curuneco. E aí é essa a história. Ai, que legal, muito legal mesmo. Empreendendo junto com o amor dela. E como veio a inspiração, né? De um momento que eles estavam juntos em família. Assim, empreender junto com o seu amor, há ressalvas, né? A gente vai chegar nesse tópico, então, querer saber mais. Olha, primeiramente, eu quero te dizer que realmente você não parece a idade que tem, o seu colágeno está super em dia, depois a gente aceita a receita. E depois eu queria te perguntar... Como foi que essa paixão de gatos? É desde a infância? Tu sempre gostou de gato? Tu lembra de alguma coisa que aconteceu
que te deixou mais próxima de gato? Era um animalzinho que tu sempre criou na tua vida? Como foi que começou essa paixão na vida da Karen? Eu sempre gostei de gatos, desde pequena. Desde quando eu tinha 4 anos, a gente se mudou para uma fazenda, né? A gente tinha um negócio aqui, era um hotel. O Central Hotel era da minha família, sabe? Aquele na Presidente Vargas. Sei. E aí o meu avô faleceu e a gente teve que se mudar para a fazenda. Chegando lá, tinha um gato, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com o gato. Eu tinha 4 anos. O nome dele era Rafael. E ele era, tipo assim... Ele e eu, a gente tinha a mesma personalidade, sabe? Aquela personalidade, assim, de tô junto, mas não me toque. Sim. E eu sempre fui uma criança... assim, distante. Eu não era aquela criança que chameguenta, carinhosa. Eu sempre fui um gato preto. E aí, eu já tive assim, poxa, o cachorro tá o tempo inteiro te lambendo. A gente tinha cachorro lá. O cachorro tá lá lambendo, querendo atenção, puxando a tua camisa, puxando a barra do vestido e querendo brincar. E eu já não era assim. Então, eu e o Rafael, a gente já ficava juntinho ali, assistindo uma TV, quietinho. Aí, passaram uns anos, a gente voltou para Belém, né? Os animais ficaram, a gente voltou para Belém. E eu sempre sentia falta de ter um bichinho, né? A minha avó sempre teve cachorro, mas eu sentia falta de ter um gato. Então, toda vez eu levava um gato para casa, pegava um gato da rua, eu criança. Criança não, pré-adolescente, assim. Ia fazer meus cursos, quando eu voltava, via um gato na rua, pegava e levava para casa. Minha avó mandava despachar, dava para alguém, para algum funcionário, assim. E sempre, eu nunca consegui ter um gato de verdade meu, sabe? Até o momento que eu me mudei, eu comecei a morar só. E com o meu atual marido, né? A gente se juntou na época. E aí foi o primeiro, que foi o Jorge. Eu tenho um gato que ele tem uma circunferência desse tamanho, assim. E ele parece uma capivara. É o Jorge. A gente pegou o Jorge e aí foi. Então, foi isso. Eu sempre quis ter um gato. Eu já tive o primeiro contato, depois eu não pude ter. Teve aquela coisa de, poxa, é o meu sonho, e eu não podia. A primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei, quando eu saí de casa, foi pegar um gato. E hoje tem 8. Hoje eu tenho 8. Mais 2 hóspedes. Mais 2 hóspedes. Que eles iam pro Coroneco, mas a gente, quando foi fazer o check-up deles, PCR, de FIV e FeLV, um deles testou positivo para FeLV. E aí eu não pude levar para o café. E eles são muito unidos, eles nasceram juntos. Quando eu mesma resgatei eles numa obra e levei para o lar temporário. Aí quando eles foram pro Coroneco, testaram positivo para FeLV. E eu não quis deixá-los lá, né? Aí eu falei, vou levar aqui para minha casa, vou cuidar até conseguir. Vvamos divulgar no Coroneco, se a gente conseguir, ótimo. Uma adoção conjunta. Uma adoção conjunta. Muito legal. Os gatos são apaixonantes. Já falei pra Larissa isso. Não, eles gente... vão dominar o mundo. Essa aqui é gato e aqui cachorro, não. Não, ambas mentira. amam cachorro e gato. Ambas amam, né? Diz que ambas amam. Cachorro e gato. Mas é porque eu tento defender um pouquinho mais os gatos e ela mais os cachorros. Olha, mas por falar em gatos, eu vou abrir aqui um espaço rapidinho para falar dessa linha de felinos que a gente ama, da Averte, né? Que é uma linha que eles têm voltada exclusivamente para gatos. Muitas formulações em formas de pastas, palatáveis. E a gente tem suplemento para várias necessidades dos felinos. Além disso, eles têm também uma linha... Me presta aqui. Eles têm uma linha de ferormônio, que é a Feline Comfort. Essa linha, o ferormônio, para quem não sabe, é uma substância sintética que, quando o gato recebe, dá a sensação de prazer, bem-estar e relaxamento. Então, todo aquele ambiente que você tem gato, que você tem aquela preocupação de oferecer um ambiente mais tranquilo e menos estressante para o gato, você precisa fazer uso do ferormônio. E a linha de ferormônio da Averte é a Feline Comfort. Tem na linha de difusor e tem também na forma de spray. Pega aí para mim, amiga, esse outro aí, por favor. O que você quer? Esse outro, que é o spray. Ah, tá. Tá? Então, para vocês que têm gatinhos aí, fica a dica. Pronto. Karen, mas agora a gente acabou de saber... A ideia a gente já soube como surgiu, né? Teve um momento, assim, de inspiração específica, de visita. Você foi com seu filho. Eu acho que virou meio que um sonho em família, né? Foi. Mas, assim, quais foram os maiores desafios, assim, que vocês tiveram? Teve muitas ideias. Para tirar todas essas ideias do papel e colocar em prática. O desafio foi financeiro, né? Porque, assim, o céu é o limite para a criação, para o processo criativo. E eu sou uma pessoa muito criativa. Mas, assim, muito mesmo. Assim, a minha mente viaja, sabe? E
a gente teve que adaptar muita coisa por conta do financeiro, né? Para que aquele sonho se tornasse real. E ainda assim a gente conseguiu fazer uma coisa fora do comum, assim, fora da casinha, né? Que eu digo. Ainda assim, mesmo tolhindo muitas coisas ali na nossa cabeça, pensante, né? A gente conseguiu manter um ambiente mágico, assim. Mas quanto tempo foi para vocês colocarem em prática? Foi 1 ano, né? Você disse? Não foi 1 ano para botar em prática. Na verdade, foi a obra que demorou 1 ano, né? 1 ano? A gente ano. Foi. Porque... Interessante, eu acho que foi porque a sua divulgação, ela começou perto de inaugurar, então, não foi? Foi. Não. Eu comecei a Foi? divulgação bem antes. Quando a gente já estava fazendo o projeto digital, assim, sabe? A gente sabia o que a gente ia ter, a gente já tinha o projeto e a gente queria divulgar o Neneco, que é o garoto propaganda, não, ele é o dono. Neneco é o meu gato preto, que... Na verdade, ele surgiu depois do Coroneco. A gente adotou ele depois do Coroneco. E ele ficou como a cara do Coroneco. Ai, que maravilha. Então, o nome vem inspirado nele? Não. Ele veio inspirado no Coroneco. Porque, assim, a gente fez o projeto, a gente já sabia o que ia ser. E o Giovanni sempre teve o sonho de ter um gato preto. E aí surgiu, cara, a gente tem que ter um gato, porque nem o Pierrot lá da Fox, vocês sabem. Sim. A gente tem que ter uma cara felina para esse negócio. E aí a gente foi lá e adotou o Neneco. Então o Neneco, ele veio depois do Coroneco. O Coroneco surgiu primeiro. A nossa ideia para o Coroneco o nome Coroneco significa gato preto em japonês. E a nossa ideia era desmistificar o gato preto como sendo um item ali, né, de azar. A gente mora perto do cemitério Soledade, lá na Gentil, né, com o Conselheiro. E lá eles abandonam muito gato preto. Então a gente ia passando assim, a gente via um monte de gatinho preto, sabe? E aí eu né, fiquei pensando, eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso, sabe? Isso é de partir o coração, assim. Cada vez que a gente passava lá, tinha mais gato preto e mais gato preto, sabe? Então, veio daí essa ideia. A gente queria desmistificar mesmo, dizendo que o gato, na verdade, ele é um símbolo de sorte, né? No Japão, por exemplo. Sim. No Japão, independente o gato... da cor. Exato. É um símbolo de sorte. E aqui a gente tem isso? Nada a ver. Então... foi meio que aí, sabe? Foram várias coisas, assim. Muito legal. Vocês juntam muita coisa aí, né? Tem o empreendimento, tem a questão da promoção de adoção e tem a questão também de tirar toda essa carga de cima do gato preto, que na verdade, é uma grande ignorância da população, né? Muito legal mesmo. E todos os gatinhos que estão hoje disponíveis lá no Coroneco são para adoção? Sim. Quantos gatos estão lá disponíveis? Hoje temos 3, porque o total são 6. A gente tem 3 porque os outros já foram adotados. Tá. A gente conseguiu 4 adoções só nesse mês. Olha, que perfeição. E aí os gatos saíram antes do que a gente estava preparado para receber os próximos. Porque antes do gatinho ir, a gente faz um protocolo inteiro de exames para ver se ele está bem. A gente cuida antes dele ir, a gente entrega o gato já 100%. Então, esse processo foi mais rápido, o processo das adoções foi mais rápido do que a gente pôde preparar os gatinhos para irem. E esses gatinhos vêm da onde? Vocês têm convênio com alguma ONG? A gente faz parceria com 2 projetos. Um é o Gatos Sem Lar e o outro é o Adote um Cat. Muito legal. E é importante frisar aqui para quem está assistindo a gente que essa adoção ela é feita de forma responsável, certo? Sim. Tem que preencher cadastro, tem que faz todo aquele questionário. Essa parte mais analítica do processo é feita por você mesmo ou é feita junto com a ONG? Não, eu faço. Assim, a gente consegue dividir, mas eu prefiro tirar essa responsabilidade da ONG. Eu entrei para ajudar mesmo. Sim. Não uma ONG, é um projeto. Para tirar um pouco a sobrecarga do projeto. Exato. E aí eu sou um pouco criteriosa, assim, eu quero estar no processo, sabe? Então, eu mesma vejo como é a questão, como é a família. Tem que preencher um formulário, a gente pergunta várias coisas sobre a rotina da pessoa. Não é só, eu quero adotar um gato, vou até lá e vou levar. A pessoa tem que ser presente na casa, sabe? Ela não pode trabalhar o dia inteiro, deixar o gato lá e achar que é ok, sabe? Então, assim, tem um critério. Eu sou bem criteriosa, sou eu que faço, né? Então, eu sou bem criteriosa quanto a isso. Tá. Então, pessoal, se vocês quiserem adotar um gatinho,
Vocês vão lá no Cat Café, no Curuneco, conversem com a Karen, vejam todos os critérios, se vocês preenchem os pré-requisitos e se vocês forem elegíveis para o gatinho ser de vocês, para vocês serem os humanos desse gatinho, e aí vocês falam com ela para fazer essa adoção. Muito legal, parabéns por essa parte desse projeto, que para mim eu acho que é a grande diferença do teu empreendimento. Obrigada. É a causa social também. E sem contar, né, que hoje você decidir ter um animal, seja adotando ele, muitas das vezes as pessoas compram também, mas você tem que saber se sua família está apta a receber esse animal. E hoje o animal, ele, como membro da família, não importa se seja gato ou cachorro, ele vai ter uma despesa, ele vai fazer parte do orçamento familiar. E o fato de você receber um animal onde ele está certificado, saudável, isso aí já é quase 100% maravilhoso para você introduzir na sua família. Então, assim, é uma parte, eu acho que bem legal e essencial que vocês estão fazendo. É entregar legal. um animal saudável e comprovado com os exames, com tudo certo, né? Verdade. Projeto incrível. E agora, a gente quer saber como é que funciona o dia a dia do Cat Café. Antes, a gente, de começar, já soube que você está passando lá grande parte do seu dia, das suas horas. Mas conta pra gente como está sendo esse dia a dia, essa nova rotina, essa concretização do seu sonho, que isso é muito importante. Como é que está sendo viver isso? Gente, pausa dramática. Eu tô vivendo um sonho e, assim, eu tô enfrentando as consequências desse sonho. Porque Sim. a gente tá no começo do negócio, eu digo assim, que talvez a gente tenha dado um passo maior do que a nossa perna, porque a gente abriu um negócio muito maior do que a gente pensou que seria. Então, assim, eu acordo, eu tomo um banho e vou. Eu vou, assim, a rotina do Cat Café é o seguinte: a gente abre tal horário e a gente encerra tal horário. Mas eu tô lá desde de manhã cedo, porque eu tenho os gatos, né? Os gatos ficam lá, eles moram lá, então eu tenho que estar lá o tempo inteiro para cuidar. Eu não contratei ninguém para ficar com eles ainda, né? E eu acredito que ainda vai demorar, porque eu sou um pouco chata e, sabe, eu sou muito cuidadosa com os gatos. E eu gosto de estar lá com eles, participando do dia a dia deles, de dar suplemento, sabe? Alguns gatos chegam lá com a pelagem ruim, assim, a pelagem desidratada por conta da ração e tudo mais. Então, assim, a gente dá o suplemento, a gente dá o remédio, eu acabo me apegando e eu fico ali, assim, sabe? Mas o dia a dia começa muito cedo. Eu chego lá 8 horas da manhã, né, pra fazer toda a manutenção do espaço dos gatos, da ração deles, suplementos, remédios e tudo mais. Aí eu almoço por lá e o expediente já começa. Então, eu tô lá desde das 8 da manhã e eu só saio 11 da noite, sabe? E abre que horas? Durante a semana a gente abre das 2 às 21 e sábado e domingo a gente abre de 8h30 às 16. Mas, assim, quando encerra às 16, eu ainda vou estar lá, porque eu vou ter que botar comida para os gatos de noite, eu vou ter que limpar a caixa de areia, enfim. Assim, eu assumi esse papel, além dos milhões de outras funções que eu exerço dentro da empresa, eu sou a que cuida dos gatos, entende? Então, assim, tá sendo louco. E eu tenho a minha casa, eu tenho os meus gatos. Aí eu fico assim, na hora do almoço, às vezes eu vou para casa, eu tenho a pessoa que me ajuda, né? A Rosana, sim. A Rosana não seria ninguém na minha vida. Ela me ajuda lá em casa. E aí eu fico assim, de um lado pro outro, sabe? Mas, assim, tem sido insano. É uma rotina... Eu espero me organizar para melhorar, porque qualidade de vida empreendedor não tem no começo do negócio, não, assim. Não tem. É sempre assim, quando a gente empreende, no começo é a gente mesmo. Mas as coisas vão se encaixar. Você está com um projeto incrível, né? E a gente... Tudo para dar certo. Tudo tá para dar dando certo. E eu vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta. A parte da cozinha, das receitas gostosas, que todo mundo fala bem, agora o Lucas estava falando lá que adorou a comidinha de lá. Conta pra gente quem é o responsável por isso. Você também, que teve a ideia das receitas, tem receita da família aí no meio. Tu és produtora de alguma receita no dia a dia? Sou. Assim, a gente, antes de abrir, de fato, a gente fez uma pesquisa em vários cat cafés. A gente visitou vários cat cafés e a gente viu qual era a proposta deles. A gente queria fazer totalmente diferente. Geralmente, a comida, o cardápio do Cat Café é uma coisa assim muito afetiva. Bolinho, pãozinho, aquela coisinha do lanche da tarde, Sim. sabe? E a gente queria ter um café
que tivesse isso, mas que tivesse uma proposta diferente. Tipo assim, um toque diferente. Como a gente tinha temática asiática, a gente pensou, bom, as coisas aqui tem que ter um toque asiático. Se tem um bolo, o bolo tem que ser japonês. Se tem um sanduíche, o sanduíche tem que ter um toque japonês. E a partir daí, a gente chamou a nossa chefe, a Samila Seki. Ela é nutricionista, ela faz esse acompanhamento com vários restaurantes daqui, na Forminha Health. Ela é a dona daquela Sekiyama, a farofa Sekiyama. Sim. Ah, sei. Sabe, a Faropop e tudo mais. E aí, enfim, a gente chamou ela para fazer o cardápio, mas eu já cheguei com ela e falei assim, olha, tem esses itens que eu não abro mão, que foram itens que eu já tinha pensado, que eu fiz na minha casa, eu testei na minha casa, sabe? Que foi a coxinha. A história da coxinha foi o seguinte, eu queria ter uma coxinha de gato. Tem algum lugar, eu acho que é em Florianópolis, que tem uma coxinha de capivara. Sim. A moça faz uma coxinha de capivara e era o maior sucesso. E eu falei, não, a gente vai ter uma coxinha em formato de gato. E eu fui atrás dos fornecedores. Eu fui atrás de uns 5, 6 fornecedores e todos me disseram que era impossível fazer uma coxinha em formato de gato. Aí eu falei assim, não é impossível. Se a mulher faz uma coxinha de capivara, é possível sim fazer uma coxinha de gato. E ninguém quis fazer a coxinha de gato. Não, vai dar muito trabalho, eu não consigo. Então tá, eu vou fazer essa coxinha de gato. Eu fui atrás da receita, eu comecei assim, joguei no YouTube. Coxinha. Primeira receita, tá, vou fazer a massa da coxinha, vou modelar agora em formato de gato. Deu certo. A massa ficou ruim, claro, porque foi a minha primeira coxinha da vida. Mas o formato ficou lindo, assim, o gatinho. Eu falei, gente, qual é a dificuldade de fazer isso? Aí, depois de muito teste, muita receita, eu fui atrás de receita da tia da merenda, sabe? Da salgadeira do bairro. E aí eu cheguei na minha receita. Eu mirei numa... Eu posso falar, né? Eu mirei na coxinha do armazém. Sabe o armazém? Sim. Eu mirei ali. As coisas do armazém são maravilhosas. Eu falei coxinha. assim, essa é pra mim a melhor coxinha e eu quero ser melhor que essa. E aí eu fui. E foram mais de 2 meses de teste de coxinha, sabe? E tiveram outras coisas também. O cookie de cappuccino fui eu que fiz. Deixa eu ver o que mais. O gatunado. A gente tem um sanduíche de atum. Eu sou apaixonada por atum. E gato ama atum. Então eu falei, tem que ter um sanduíche de atum aqui. Fui eu que fiz, a receita é minha. E aí eu passei isso tudo para a Samila e ela adaptou algumas coisas, ela profissionalizou demais. Eu falei, não, bora voltar aqui para esse aqui, que eu gosto desse. E aí ficou. E foi esse o processo. Então, eu tive, sim, essa ajuda profissional, né? Mas algumas coisas eu meti minha mão lá e fui... Tudo ali eu meti a mão e fiz, sabe? Muito legal. Tudo tá com a tua cara no final das contas. E, pessoal, tenha certeza que a gente vai lá experimentar Com todos. certeza, já tá me dando fome, só dela falar. A gente vai experimentar todos e mostrar pra vocês. Vocês vão ver. Muito bom. Karen, agora conta pra gente aí o que significa para você empreender, tá? Com um propósito ligado ao bem-estar animal. É o que, tipo assim, é uma missão para mim, né? Na verdade, empreender... Como eu falei para vocês, eu queria empreender, mas eu queria ajudar, de alguma forma, os animais. Porque, assim, a gente não pode só gastar dinheiro, né? A gente não tem como só gastar dinheiro. Então, cara, se eu tenho um sonho de ter um negócio e juntar isso para ajudar animais tipo assim, é a missão. Sabe quando tu te encontra na vida? Sim, o teu basicamente, propósito. é isso, é o propósito. Então, basicamente... Foi isso. Pode ser que eu mude de ideia no caminho, que eu invente, sei lá, eu abra um abrigo. Eu tenho esse sonho, né, de ter um abrigo escondido, assim, para resgatar gatos. Mas, por enquanto, é isso. E é isso, basicamente é isso, gente. Foi o meu propósito. Eu já vim de muitas... Eu fiz muitas coisas na vida. Eu sou nova, né? Eu tenho 32 anos, mas eu já fiz muita coisa. Eu sou cantora, eu já fui cantora, eu fui formada... Eu cantava numa banda de rock. Caramba! Chamada Alibi de Orfeu. E assim... Vai dar uma palhinha aqui pra gente. Abre aí essa caixa de curiosidades pra gente. Pois não, ela já tá contando. Pois eu já fui cantora, já cantei na noite, cantei em barzinho. Gente. Até me aventurei em cantar sertanejo, assim, sabe? Olha aí, olha, adoro. Não é muito a minha praia, eu sou mais roqueira mesmo, mas eu já me aventurei. Eu já tive outros negócios quando eu estava na faculdade. No começo da minha faculdade, eu vendia pãezinhos de batata. Tipo, tinha o pão de batata lá
da Amorosa, sabe? Sim. Que é o melhor pra mim. Eu falei, eu vou Sim. fazer um igual. É que nem a história da coxinha. Sim. E aí eu comecei a fazer a receita e comecei a vender na Unama. Eu estudava na Unama na época. E aí eu também já tive loja de prata, sabe? Eu já andei por aí nas coisas. Já trabalhei na Tok Stock, era vendedora na Tok Stock. Eu tinha acabado de me formar. E aí eu trabalhava como vendedora e atuava como arquiteta, dando consultoria de graça pros clientes, assim, sabe? Ai, e que aí, legal. aí depois disso, eu tive um burnout. Não quero mais ser arquiteta, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, porque realmente a minha mente é muito criativa, eu gosto do processo criativo, mas quando chega no processo burocrático, pra mim é o ó, assim, sabe? O negócio de fazer detalhamento de projeto e tudo mais. Então eu falei, não quero mais, eu vou ver aí o que vai acontecer. E aí eu me encontrei com o Cat Café. E qual era a pergunta mesmo no início, gente? Eu já me perdi aqui. Você já respondeu que é empreender com Com o ligada. propósito da causa animal. da causa animal. Desculpa, viajei aqui. E o projeto de arquitetura do Cat Café foi de sua autoria? Não. A partir do momento que eu disse, eu não vou quer mais, não quero mais. Acabou. Aí eu contratei uma arquiteta chamada Manu Wojkiewicz. Ela é de Florianópolis. Sim. E ela é, assim, fora do comum, sabe? Os projetos dela são totalmente loucos. Totalmente Sim. nada que a gente tem aqui em Belém. Ela fez outro empreendimento aqui, que foi o Rua, o restaurante. Não sei se vocês conhecem. Não tive a oportunidade de ir, mas conheço. O Rua. É um restaurante que fica ali na Generalíssima e também tem uns pratos bem diferentes lá. Foi a Samila que fez também. A Olha, mesma que chefe legal. que fez o meu, fez o dele. E a mesma arquiteta que fez o Rua, fez o Curoneca Ele é também. meio lanche, assim, entendeu? Tem Entendi. sanduíches, só que são sanduíches, assim, bem diferentes. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas como é perto de casa, eu sei onde é. É uma culinária que mescla o japonês e o amazônico, assim, sabe? Ai, que bem legal. mesclado. E olha, hoje a gente sabe que empreender não é fácil, né? Que a gente sempre tem algumas dificuldades, mas hoje, nesse pouco tempo, assim, funcionando, né? Porque já tem o projeto mais de um ano. Qual é o que tu considera a maior dificuldade hoje no empreender para você? Qual é a maior dificuldade? O público, né? Os clientes. Os clientes. É a maior dificuldade. O projeto, a obra, tudo que deu errado não é nada comparado ao atendimento ao público, gente. Assim, a gente lidar com pessoas que, sabe, de todos os tipos de educações diferentes, pessoas que estão mal acostumadas. Nossa, isso é... Assim, quando a gente abriu com agendamento. Por quê? A gente queria que o cliente tivesse uma experiência e a gente sabia que ia lotar. A gente sabia que ia ser um sucesso e que ia ter fila de espera e tudo mais. Então, a gente quis evitar isso. E a gente abriu o agendamento. Olha, só entra aqui com o agendamento. Você precisa fazer o agendamento prévio. E a gente Mas abriu... para participar do café ou só visitar Do café. Do café em todo? Como se você fosse lá em São Paulo, você vai num restaurante, entendi. precisa E faz de reserva. Sim. Aqui, o paraense, na verdade, ele não tem essa cultura, né? Não Ele tem. quer chegar, ser É. atendido e se tiver fila de espera, não tem problema. Eu vou ficar aqui no calor esperando. E a gente quis evitar isso, essa experiência negativa, porque todo o Sim. Curoneco, ele tem um propósito de experiência. O cliente, ele chega lá e ele tem que se sentir fora do De normal, tudo, sabe? do normal. É pra ser uma experiência, tipo, tô entrando num portal mágico aqui, numa cena de um Adorei. filme. Então, por que eu vou encher a casa de um monte de gente? O pedido vai demorar, o atendimento não vai ser excelente, entendeu? Então, a gente quis evitar isso. E as pessoas ficaram revoltadas, assim. É um absurdo esse negócio de querer agendar. Pra que é isso? Que não sei o quê. Bota um banco lá e a gente fica esperando. É melhor do que fazer agendamento. Que palhaçada. Nossa, a gente teve muita crítica. Gente que, tipo, chegou lá na frente sem agendamento, não conseguiu entrar. Foi lá no Google, fez avaliação negativa. Tinha gente fazendo barraco na frente, sabe? Batendo no vidro, assim. Que eu não vou entrar e não sei o quê. Gente, então, o que público babado. é a maior dificuldade, vou te falar. E diante desse caos todo, teve algum momento que você falou, meu Deus, o que eu fui fazer? Pensou em desistir, assim, em algum momento? Não desistir, né? Porque, assim, o tanto que a gente investiu, mas às vezes eu queria me enterrar, assim, e gritar, sabe? Lá, Socorro! Eu odeio gente, meu Deus, eu gosto de bicho, eu fiz um negócio porque eu gosto de bicho, sabe? Mas tem o meu marido que, claro, ele segura as pontas um pouco, né? Ele vai lá, respira fundo e...
Aí, quando ele não consegue, ele vem comigo, vai lá resolver que eu não tô conseguindo. Mas, assim... E vão aprender, né? É isso, sabe? É o público. O público é a minha maior dificuldade. A minha, né? Agora, como empreendedora... Tem, assim, a exaustão, né? Porque a gente abre um negócio e a gente não ganha dinheiro no começo, a gente só gasta. E aí vai gastando e chega aquele momento assim, meu Deus, meu Deus, será que eu vou falir agora? Será que vai dar certo? Vem muitas dúvidas, né? Que é um processo que a gente tem que aguentar as pontas, assim, até a gente ter um retorno financeiro. Eu acho que essa seria a segunda maior dificuldade. Ah, mas que bom. Certo. Sabe o que é legal? É porque, assim... Aqui, de verdade, de coração, você está sendo muito real, muito verdadeira, sendo você mesma. E eu acho que essa autenticidade, traz a verdadeira identidade do Cat Café, do seu sonho, do seu propósito. E continue assim. E o que, assim, eu posso te falar, como a gente já recebeu muitos empreendedores aqui, é só aprimorar um pouquinho na questão de gestão de pessoas. Que eu acho que esse é um caminho que você já está buscando e a tendência é que dê muito certo. E vai dar. Obrigada. Preciso ouvir essas coisas de vez em quando, assim. Não, vai dar certo, cara. Vai assim, sim. eu conheço muita gente que ama gato, né? Obviamente. Não só meus clientes, mas amigos e... Enfim, por mais que tu diga assim, foi gente lá, avaliou baixo no Google, as avaliações que chegam até a gente são só positivas. Ninguém ainda chegou perto de mim para fazer uma avaliação negativa do Cat Café. Eu ainda não tive oportunidade lá, porque eu ando numa vida louca. Mas a minha filha já tá me cobrando. Nesse mês todinho ela me cobrou. Eu falei para ela, dá uma segurada que nas férias eu vou levar. Então, esse mês de julho agora eu vou levar. Eu estarei lá contigo. E tá funcionando ainda? E só elogio positivo. Só até dia 29 de junho. A partir do dia 2 de julho é livre. Não vai ter mais agendamento. Vocês é que se matem na rua e não me perturbem. Exatamente. E se alguém reclamar, eu vou dar uns coques. Vou fazer um pronunciamento lá no Instagram. Mas assim, quem quiser reservar ainda pode? A gente vai suspender a plataforma de agendamento. Tá. Porque a gente paga por isso, né? Sim. A gente paga bastante por isso. Mas é uma verdade. Aqui em Belém, o povo não tem cultura do agendamento. Não. Da reserva. E se você for aí fora, tudo com reserva. Exato. Tudo. Às vezes o restaurante tá vazio. Mas você fez reserva? Tem que fazer. Exato. Né? É uma cultura que a gente ainda não tem. Não tem mesmo. É só quando tem uma programação assim, né? Dia dos namorados, das mães. Porque aí sabe a gente que vai lotar, né? Só nesses casos mesmo Sério. que acontece. Mas assim, Karen, vamos lá de novo. Com relação ao público, a gente já teve a sua resposta aqui, que seria uma das perguntas, né? A reação do público. Mas, durante esse período que você está funcionando, qual foi uma história assim, mais marcante que teve, que ficou conectada assim, contigo? Já teve alguma história assim que aconteceu? Não. Pode ser boa, com relação à satisfação, com relação à questão de experiência no seu Cat Café, que a pessoa se emocionou, a adoção do animal. Olha, teve... Assim, a gente recebe muitos clientes com TEA. Tem muitas crianças autistas, sabe? Sim. E são muitas mesmo, assim. Às vezes, a casa tá cheia com aquelas criancinhas com o cordãozinho, sabe? E tem uma que ela é muito caladona. Ela foi... tipo assim, ela quase não saía de casa, ela não gostava de sair de casa e tudo mais. Ela não era um autismo severo e tudo, mas ela era mais reclusa. E a mãe dela falou, assim, que ela quase não saía de casa, que ela ficava... Era muito triste de ver ela daquele jeito, sabe? Mas quando inaugurou o Cat Café, ela fez questão, assim, ela escolheu a própria roupa, sabe? Ela tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, assim. Sim. E ela escolheu a própria roupa, ela sorriu. A mãe dela disse assim, olha, eu não vi ela sorrir há muito tempo, sabe? E ela veio aqui, ela ficou encantada, ela viu todos os detalhes, ela falou isso pro meu marido me passou depois. E ela entrou na área dos gatos e ela ficou 1 hora na área dos gatos. Tipo assim, é muito tempo. Muito Geralmente, a gente tem um período de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos e 1 hora. Todo mundo só compra 15 minutos, porque é o suficiente. Ela não, ela ficou, tipo, da hora que ela entrou, a hora que ela saiu, por 1 hora sorrindo, sabe? Ai, brincando com os gatinhos e tal. Isso é uma coisa que, tipo, incentiva a gente, sabe? Sim. E tem também as questões das adoções, né? Porque
alguns gatos, eles vêm... Tem uma história muito triste, assim, de resgate, de abandono, de maus tratos e tudo mais. E a gente teve isso com o gato que era o Senhor Gato Viajante. Vocês sabem o pessoal do Cora, do Hospital Cora? Sim. A gente tem parceria com eles e a Thaís Oliveira, ela é muito minha amiga. Ela é uma querida. Ela é muito minha amiga e ela é veterinária dos meus gatos. E ela teve uma história de um gatinho que o marido dela resgatou lá em Curralinhos, onde ele trabalha, e o gato sofreu muitos maus tratos, assim. Ele estava todo depenado, sabe? E o gatinho veio de barco para cá, para ser cuidado pela Thaísa, e a Thaísa estava tipo, desesperada, já, meu Deus, eu nunca vou conseguir um lar para esse gato, ele é um amor, amiga, me ajuda, pelo amor. Eu falei, bora levar ele pro Cat Café. Eu tinha uma lista de 30 gatos para ir, mas eu abri uma exceção para ele, sabe? E aí, em menos de um mês, a gente conseguiu a adoção para ele, e foi, tipo assim, uma família incrível, sabe? A moça, a menina, ela tinha 17 anos, a família estava de acordo e tudo mais, e ela se conectou com o Kazu, né? O nome dele era Kazu. E aí ela se conectou com ele, e quando a gente estava fazendo a entrevista, quando eu contei a história para ela, da história dele, ela chorou, sabe? Ela falou, eu sabia que ele tinha que vir para mim e tal. Ai, que legal. E ainda agora, a Thaísa postou uma foto que ela recebeu a família lá no Cora, entendeu? Ele foi tomar uma vacina e tal, e isso foi muito marcante pra gente, assim. Ai, que legal. É muito legal. Essas histórias realmente são emocionantes. Eu fico imaginando a mãe, né? A felicidade daquela história que você falou lá da menina com o espectro autista, de ver a filha que não interage, que é mais calada, dando um sorriso, interagindo. Gente, para uma mãe, deve ser a melhor coisa do mundo, né? Porque só quem passa sabe a dificuldade. E você acredita também que o Kuroneko, ele ajuda as pessoas a mudarem a visão sobre os gatos? Com certeza. Essa Muito, é uma né? missão nossa. Muito, de tirar, né? Principalmente, tem a questão dos gatos pretos, mas também a questão dos gatos. Porque algumas pessoas chegam lá, nossa, mas esse gato é muito carinhoso, né? Eu não sabia. Pra mim, gato era traiçoeiro. As senhoras, né? Quando elas chegam lá com as crianças, assim. Sim. Nossa, eu não gosto de gato, não vou entrar. Aí ela vê a criança brincando com o gato e fala, nossa, carinhoso, eu vou entrar também, sabe? Deixa eu ver como é que é. Aí vai e se apaixona, sabe? A gente ainda tem essa barreira cultural ainda aqui em Belém também, né? Muitas pessoas que não sabem o lado de ter um gato. Porque são histórias que elas nunca tiveram gato, mas elas têm na cabeça que gato é ruim, que gato passa doença, que gato é traiçoeiro, que gato só gosta da casa. E não é. E quando elas começam a enxergar no real essa interação, que vê, nossa, mas ele está interagindo com uma criança que ele nem conhece. Cadê o interesse? Né? Cadê o traiçoeiro? Cadê a maldade? E começa a quebrar essa barreira. Então, isso aí é mais um propósito, não só da adoção, mas também de mostrar para as pessoas a verdadeira face do gato, né? Que muita gente ainda não conhece. Exato. É verdade. Ai, é tanta coisa. Tanta coisa. É um assunto aqui que eu acho que vai falar longe, de gato. Falar de gato, de animal, de empreender. Eu acho que são dois assuntos assim que eu sou fascinada. Animais e empreender. Eu amo falar de empreendedorismo também. E falando nisso, Karen, diante de tanta coisa que você já contou, tanta história, pouco tempo funcionando, eu sei que a mente é muito criativa, mas já existe assim os próximos passos? Eu sei que novos projetos. Existe. A gente tem nossos planejamentos, a gente está querendo, né? A gente quer ampliar a nossa cozinha, a gente quer ampliar, a gente talvez queira abrir uma segunda. Não, isso com certeza, isso já faz parte, né? Aos poucos a gente vai aumentar o cardápio, mas a gente pensa em abrir, assim, aumentar a casa, sabe? Fazer talvez uma segunda unidade e por aí vai. É isso aí, gostei. Muito bom. Tá vendo? Novos projetos vindo, que venham com muito sucesso, igual o primeiro. A gente já está chegando ao fim, né? Eu queria te pedir para te definir uma palavra, o que o Kuroneko representa hoje para ti. Realização. Olha só. É uma grande realização. Como eu falei para vocês, assim,
foi algo em que eu me encontrei. Eu tava ali num momento que, tipo, eu não quero mais a arquitetura, eu não quero mais ser cantora, no meu sonho de popstar não deu certo. O que eu vou fazer, sabe? Popstar foi ótimo. Porque o meu sonho era ser, tipo assim, a Dua Lipa, né? Eu queria ser uma popstar global, Britney Spears e tal, e aí não deu certo. Mas Então, tudo vai bem. que agora você seja a empreendedora de um Cat Café, que vai virar uma franquia, não é? É verdade. Agora, Vai ser a popstar Depois dos a gente vai Cat colocar até Cafés. música lá também. Olha. Olha aí, vai começar a dar uma palhinha dentro dos Cat Cafés. Se quiser dar uma palhinha pra gente também, tá combinado. Não, isso eu vou deixar pra depois. Mas a gente vai procurar o vídeo da Karen cantando. Eu tenho um videoclipe, gente. Eu lancei um videoclipe antes de abandonar a música. Qual é assim. o canal no YouTube? Fala aqui pra gente. É o meu nome, Karen Iwasaki. Gente, quem puder ir conferir lá, eu vou conferir. Vou logo avisar vocês, tá? Daqui a pouco eu vou no meu YouTube e procurar o vídeo É dela. uma outra Karen, a Karen do Velho Testamento. É Não. outra pessoa. Mas eu tenho certeza que essa Karen te ajudou a construir a Karen de hoje. Com Porque certeza, tudo que a gente certeza. passa na nossa vida é um processo e ajuda a gente de alguma forma. Aí eu tenho certeza, mano. Pra ela falar desse jeito, ela canta muito bem. É. Canta. Ela Canta sabe mesmo. cantar. Isso eu não tenho dúvida. Porque se eu não soubesse cantar, eu não ia falar. Ela canta assim. Ela tem cara que canta bem. Eu acho que eu canto bem, sim. Eu acho. Tá falando? Eu acho que ela canta. Vamos conferir já no YouTube, daqui a pouco. Vamos sim. Olha, a gente já tá chegando pertinho do final para encerrar. Não tinha essa pergunta aqui. Mas diante de tanta coisa que aconteceu nesse um mês intenso, eu gostaria que você olhasse para essa câmera ali, mandasse um recado para as pessoas que têm curiosidade de conhecer o café, um convite especial para a gente colocar como corte também no Instagram. Vai ficar muito legal. E para você fazer esse convite especial. Gente, graças a Deus, a gente ouviu o público e a gente não vai mais ter agendamento. Então, a partir do dia 2 de julho, o acesso vai ser livre. Todo mundo vai ser muito bem recebido e a gente vai manter a nossa ideia de criar aquela experiência incrível para o cliente. Então, assim, venham conhecer o Kuroneko em julho. A partir de julho não vai mais precisar de agendamento. E é isso. Vocês vão amar. É isso. Perfeito. Vamos conhecer o Kuroneko. Pessoal, e assim a gente encerra mais um episódio inspirador do Virando Bicho. É muito esperado. Não termina por aqui, tá? Não vai terminar, porque a gente vai ter a parte 2, conhecendo o Kuroneko pessoalmente. E vai ser maravilhoso essa visita. E também a gente gostaria de te agradecer, Karen, porque atrás do teu café não existe somente um café chamado Kuroneko. Existe uma mulher empreendedora, inspiradora, com uma grande missão, com um propósito lindo para empreender e ajudar na causa dos animais. Que muitos gatinhos passem por lá e recebam um lar cheio de amor, de carinho e de cuidado. Amém. Karen, muito prazer ter te recebido aqui. Parabéns pelo teu projeto. Muito mais do que um empreendimento que a gente fale de uma cafeteria, a gente está falando de uma causa social, um propósito de ajudar os animais que precisam. Né? Infelizmente, a gente ainda tem muitas barreiras a serem quebradas, mas eu tenho certeza que se cada um de nós fizermos um pouquinho, como você está fazendo, aliás, você não está fazendo só um pouquinho, você está fazendo uma imensidão, porque pode ter certeza que tu vai fazer toda a diferença na vida desses animais que são adotados de uma forma tranquila, responsável e estão sendo acolhidos por famílias que realmente querem um bichinho para amar, para respeitar e para interagir com eles. Então, parabéns pelo teu propósito, pelo teu empreendimento. Eu estou mais ansiosa ainda de ir lá agora, tá? E muito, muito feliz de ter te recebido hoje aqui no nosso podcast. E esse é mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Pronto, passou rapidinho. Foi, gente. Obrigada. Mas pelo passa convite. rápido, é 1 hora, mas, meu Deus, passa Foi muito bom. rápido, né? Foi.